Para esse sistema, Páscoa significa coelho, chocolate. Mas o que de fato é a Páscoa do Senhor? A Páscoa nada mais é do que uma libertação de uma escravidão, através do sangue de um cordeiro. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, como é que nós precisamos fazer, queridos, para que o pecador ele receba esse cordeiro no seu coração? De que maneira? João Batista nos ensina. Interrogaram para ele: João, quem é você? Diz quem é você para que nós possamos saber, porque nos enviaram para perguntar quem é você. E ele responde aqui em João capítulo 1, verso 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quando nós vamos para o profeta Isaías, vamos lá, Isaías 40, versos 1 a 8. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Olha o contexto. Endireitai no ermo a vereda, endireitai no ermo vereda, caminho para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Que toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Lembra que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele soprou o Espírito Santo nos seus discípulos? Soprou ele mesmo. Aí ele continua. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, o contexto aqui, queridos, para que nós possamos receber a manifestação da glória do Senhor, é necessário endireitar o caminho para que ele possa entrar. Essa é a mensagem do arrependimento. Queridos, celebrar a Páscoa sem arrependimento de pecados, sem o fermento do pecado, de nada adianta. Então nós precisamos entender que Páscoa, ela fala acerca de Jesus, da sua obra na cruz, do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo através do seu sacrifício na cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue. Mas esse sacrifício, ele só se torna realidade na nossa vida quando nós endireitamos o caminho para que o Senhor entre. O Espírito dele não compactua com o pecado. Nós não podemos, de forma alguma, celebrar a Páscoa andando em pecado. É necessário endireitar o caminho para que o Senhor possa entrar. Nesse mesmo contexto de seca-se a erva, cai a sua flor, né? Que na verdade o homem é como a erva, olha que Pedro disse. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 25. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Olha o detalhe. Resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. No mundo do Espírito ele já tinha sido sacrificado. Mas manifestado na ocasião própria, né, na plenitude do tempo, mas manifestado
nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, no Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos através do seu Espírito e lhe deu glória para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, no Pai. Olha o detalhe: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Está vendo o contexto, meus irmãos? Não existe Páscoa sem obediência. Não existe Páscoa sem arrependimento. Romanos 8:26, esse mesmo Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra ajuda tem o sentido de ambos fazerem a sua parte. Então ele não pode purificar a nossa vida se nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Aí ele continua: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Por quê? Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então a manifestação do Cordeiro de Deus na nossa vida, só mediante uma vida de arrependimento, uma disposição no coração de abandonar os pecados. Então João pregou arrependimento, Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, sem arrependimento, jamais nossos pecados serão apagados. Atos capítulo 3, versos 18 e 19. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo, o Cordeiro de Deus, havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Preparem o caminho, endireitem os caminhos tortuosos. É isso, meus irmãos, a conexão é essa. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Amém, queridos? Simples. Então, eu não celebro a Páscoa com a intenção de receber das bênçãos materiais, receber isso, daquilo do Senhor. O mundo busca a Deus para ter essas coisas. Mas a verdadeira Páscoa vai gerar em nós uma condição de nos arrependermos para que possamos receber o Cordeiro de Deus nos nossos corações. Então, queridos, que nós possamos celebrar sim a Páscoa do Senhor, endireitando os caminhos tortuosos, preparando o caminho para que a glória do Senhor possa se manifestar na nossa vida. Então nós somos purificados, como disse Pedro, pela obediência à verdade. Então o Espírito só vai nos purificar de todo pecado se nós estivermos dispostos a obedecer toda a verdade, preparar o caminho para que ele entre. Essa é a voz que clama no deserto. Essa é a voz que clama no nosso coração. Endireitai os vossos caminhos, para que o Espírito de Jesus Cristo possa se manifestar nos seus corações. E aí sim, seus pecados serão apagados e virão tempos de refrigério na presença do Senhor. Páscoa sem arrependimento não faz efeito nenhum na vida do ser humano. Tem que arrepender. Arrependei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Essa é a Páscoa do Senhor.